Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje sobre um outro assunto relacionado à obstetrícia, que são as emergências obstétricas da primeira metade da gravidez. Nesse primeiro momento, a gente vai estar falando principalmente das síndromes hemorrágicas e da hiperêmese gravídica, que são os principais problemas que acometem as mulheres no princípio da gravidez. E entre as síndromes hemorrágicas, a gente vai estar falando principalmente dos abortamentos. Os abortamentos que são, assim, entre as causas hemorrágicas mais comuns nas emergências, uma das principais. Então, aproximadamente 10 a 15% das gestações, elas apresentam hemorragias. Ou seja, 10% das mulheres que engravidam apresentam algum tipo de hemorragia durante a gravidez, que podem representar uma complicação gestacional e agravar a situação ginecológica obstétrica dessa mulher. E aí nós classificamos essas síndromes hemorrágicas em primeira metade da gestação e as síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação. Na primeira metade da gestação nós temos os abortamentos, que eu vou estar descrevendo aqui, que são vários tipos de abortamentos, a gravidez ectópica, que eu vou estar falando dela também, e as neoplasias trofoblásticas gestacional benigna ou molidatiforme. Então, essas são as principais síndromes hemorrágicas do primeiro período da gravidez, primeira metade da gravidez. E depois dessa parte, nós falamos também da hiperêmese gravídica, que também geralmente começa no começo da gravidez e geralmente perdura durante toda a gravidez, né? E eu vou estar falando melhor dela também posteriormente. E aí depois a gente vai falar sobre os principais problemas da segunda metade da gravidez, que aí vai envolver a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, a rotura uterina, que são os principais problemas da segunda metade da gravidez relacionados a hemorragias. Então, essa nossa aula vai estar delimitando todos esses problemas da primeira metade e da segunda metade da gravidez. Vamos começar falando sobre o abortamento, né? É um tema comum, é um tema, né, que traz muitas discórdias, inclusive hoje está no Congresso aí para ser votado, né, se vai ser aprovado o abortamento, se legalizado ou não, mas de um modo geral a gente vai estar abordando aqui as principais questões clínicas, né, nas emergências obstétricas relacionadas ao abortamento. Então, o que é o abortamento? Ele conceitua como uma interrupção da gravidez antes da 22ª semana de gestação. Ou seja, se aquela interrupção da gravidez acontece antes de 22 semanas, é chamado de abortamento. Se ela acontece depois de 22 semanas, ela é chamada de parto prematuro. Então, é importante vocês distinguirem essa diferença entre o abortamento e o parto prematuro. Então, vocês já sabem que o abortamento, quando acontece até 22 semanas de gestação. E o produto da concepção eliminado no processo de abortamento é chamado de aborto. Então, aquele feto, aquele produto que é eliminado lá é chamado de aborto. E o abortamento ele pode ser precoce, quando acontece até a 13ª semana de gestação, ou tardio, quando acontece entre a 13ª semana de gestação até a 22ª semana de gestação. E o abortamento ele se divide em vários tipos, né? É importante a gente estar destacando cada tipo e assistência em cada tipo desses abortamentos. Vamos começar falando sobre o abortamento espontâneo. O que seria esse abortamento espontâneo? É a perda involuntária da gestação, ou seja, a mulher não tomou nenhum abortivo e simplesmente ela aborta, né? Então, é o abortamento espontâneo. Temos uma outra classificação que é a ameaça de abortamento, ou seja, não chegou ao abortamento de fato, mas existe uma ameaça. Então, o que significa? O que é a ameaça de abortamento? É a ocorrência do sangramento uterino com a cérvix fechada sem eliminação dos tecidos ovulares. Ou seja, houve uma ameaça, houve um sangramento, mas esse colo uterino está fechado, ou seja,
não houve eliminação do produto interno desse útero, que é o aborto. Então, não houve. Colo fechado é uma ameaça de abortamento. A terceira classificação, abortamento completo. Então, aí é quando há uma eliminação da totalidade do conteúdo uterino. Ou seja, o colo se abre e elimina todo o conteúdo que há no interior do útero. Temos também o abortamento incompleto, que é aquele quando apenas parte do conteúdo uterino é eliminado. Ou seja, a mulher entra em processo de abortamento, o colo se abre, há eliminação de partes desse conteúdo uterino, mas não elimina totalmente, fica parte dele retido. Então, se chama para esse tipo de abortamento, abortamento incompleto. Temos também o abortamento inevitável. O que seria? É quando há sangramento, há dilatação do colo, mas ainda não ocorreu a eliminação do conteúdo uterino. Ou seja, começou o processo, iniciou-se a perda sanguínea, a hemorragia, e aí acontece também a dilatação desse colo. Ou seja, se não houve ainda a eliminação desse produto, ele vai ser eliminado porque o colo já se abriu. Então, não tem como a gente fazer uma retenção desse colo depois dele aberto. Então, abriu, o bebê, os restos ou o produto todo vai ser eliminado. Então, se chama de abortamento inevitável, ou seja, já abriu, vai descer esse produto uterino. Já o abortamento retido é quando ocorre a morte do embrião ou feto e o mesmo permanece na cavidade uterina. Ou seja, há a morte do bebê, né? Mas ele não é eliminado, ele fica preso dentro da cavidade uterina, então é chamado de abortamento retido, né? De uma maneira geral, o colo se encontra fechado, podendo ocorrer leve sangramento. Ou seja, esse tipo de abortamento retido, geralmente a mulher às vezes nem percebe o que aconteceu. O bebê morre dentro dela, o feto morre, não há, geralmente não há perdas sanguíneas e nem há abertura de colo uterino. Só vai descobrir através de falta dos movimentos fetais ou ausência dos batimentos cardíacos fetais, ou se ela fizer uma ultrassonografia. E muitas vezes as mulheres não percebem que houve o abortamento retido. O próximo abortamento é o infectado. É quando o processo de abortamento acompanhado de infecção genital, tais como endometrite, parametrite e peritonite. Ou seja, há um processo, o abortamento acontece, mas durante esse processo de abortamento há uma infecção instalada dentro desse útero. Pode ser uma endometrite, uma parametrite ou até uma peritonite, que já seria uma infecção do peritônio. Então, esse é um caso mais grave dos abortamentos, que pode levar inclusive à sepse e à morte dessas mulheres. E por último, o abortamento habitual, que acontece em perdas espontâneas e sucessivas, 3 ou mais gestações, ou seja, a cada gestação essa mulher aborta, vem a próxima gestação, ela aborta, vem a próxima gestação, ela aborta. Então, para esse tipo de abortamentos sucessivos, é chamado de abortamento habitual. Bom, agora já visto a classificação de todos os tipos de abortamento, vamos ver o diagnóstico e a conduta em cada um desses abortamentos. É importante nós identificarmos o tipo do abortamento que está acontecendo para saber como fazer essa intervenção. Então, toda gestante com sangramento vaginal no primeiro trimestre deve ser submetida ao exame abdominal ou exame especular e toque. Por quê? Porque através do exame vai se saber se realmente ela tem perda sanguínea e se esse colo está aberto ou fechado. Quando o colo estiver fechado ou houver uma dúvida no seu diagnóstico, está indicada uma ultrassonografia para avaliação dessas condições do saco gestacional, se ele está íntegro e principalmente se há batimentos cardiofetais. Então é super importante essa avaliação, tanto ginecológica, obstétrica, quanto de uma ultrassonografia para dar esse suporte
para saber a real situação dessa gestante. Na ameaça de abortamento, que é aquela que a mulher tem a perda sanguínea, mas o colo encontra-se fechado, é apenas uma ameaça, né? Que ela pode vir a se concretizar ou não, vai depender de todo o processo. Como que se faz, como que a gente vai prestar assistência, o que é importante a gente saber e o que é importante fazer nessa ameaça de abortamento. O sangramento genital, geralmente ele é pequeno ou moderado, né? Podendo existir dores ou não. E essas dores podem ser em forma de cólicas e geralmente elas são pouco intensas. O colo uterino, ele encontra-se fechado, que é uma característica importante para esse tipo de ameaça de abortamento, né? O colo fica fechado. O volume uterino é compatível com a idade gestacional, ou seja, se ela está com 13, 14, 15 semanas, você vai palpar lá o fundo do útero e vai ser compatível com a idade gestacional, ou seja, não houve ainda a expulsão, a eliminação desse produto. E para o diagnóstico, para que ele seja realizado, é necessário fazer uma ultrassonografia, que pode não ter alterações ou identificar uma área de descolamento ovular com a vitalidade fetal embrionária. Ou seja, a ultrassonografia ela vai nos ajudar a trazer dados mais precisos dessa ameaça de abortamento, se houve esse descolamento, se esse produto interno ele está completo, se tem BCF, se não tem. Então a ultrassonografia vai ser um apoio diagnóstico importante, né, para esses casos de ameaça de abortamento. Então qual é a característica dele? Hemorragias, né, perdas sanguíneas discretas ou moderadas, cólicas podem ter ou não, e principalmente o colo ele deve estar fechado. Essas são as características da ameaça de abortamento. Nesses casos, geralmente não existe uma indicação de internação. A mulher deve ser orientada para ficar em repouso absoluto em casa, né, utilizar analgésicos se apresentar dor, evitar relações sexuais durante toda essa perda sanguínea e retornar ao atendimento pré-natal assim que for restabelecidas as condições normais dela. Então, é repouso absoluto e abstinência sexual, né? Basicamente a conduta a ser realizada e principalmente tomar medicações para a dor. Então, basicamente é isso, né? E nos casos em que não ocorre regressão das alterações ou se surgir febre, né, dor pélvica, sangramento ou dor fétido, aí a mulher deve retornar ao serviço de saúde, no caso a maternidade, o serviço de emergência, para ser reavaliado, porque aí já pode se tratar de um abortamento retido, principalmente se houver febre, né? Então é importante a observação da mulher nesse período aí, e se mudou o quadro dela, né, se piorou a situação, ela precisa retornar ao serviço de emergência para ser tratada. Não há evidências de benefício do uso de progesterona nesses casos, pois não modifica o curso da gravidez. Então, assim, há vários questionamentos, se usa ou se não se usa a progesterona. Várias literaturas dizem que não há evidências de que o uso da progesterona melhora ou não essa situação nesse caso. Os casos de insuficiência do corpo lúteo são raros, né, precisando de confirmação diagnóstica para essa indicação. Então, assim, em resumo, ameaça de abortamento, as principais assistências são essas: repouso absoluto, abstinência sexual, observação dessa mulher, se ela tiver com dor, entrar com medicações para dor, para cólica, e se piorar a situação, ela deve retornar no serviço de emergência para verificar e investigar a real situação dela. Agora nós vamos falar sobre a assistência nos abortamentos completos. Eu já falei anteriormente o que é o abortamento completo, quando ele tem a eliminação total do conteúdo uterino, né? Geralmente acontece hemorragia, colo aberto e eliminação do conteúdo. Então esse é o abortamento completo, geralmente ocorre em gestações com menos de 8 semanas, né, que a eliminação se dá de forma mais fácil. A perda sanguínea e as dores diminuem o excesso após a expulsão do material ovular, ou seja, a mulher já chega na emergência dizendo que ela não está mais com dor e que ela teve, né, uma perda excessiva, né, e que saiu o produto. Então, nessas situações aí você já começa a fazer o diagnóstico de abortamento completo.
o colo uterino, né, ele pode estar aberto e o tamanho uterino mostra-se menor que o esperado para a idade gestacional. Ou seja, já foi eliminado o conteúdo, a tendência do útero diminuir de tamanho. No exame de ultrassonografia, o que vai se observar? Uma cavidade uterina vazia com imagens sugestivas de coágulos. Então, não há mais conteúdo, né, na ultrassonografia, resta apenas coágulos, é o que deve ser verificado na ultrassonografia. E a conduta nesses casos é de observação com atenção ao sangramento ou à infecção uterina. Então, essa mulher geralmente ela não precisa ficar internada, né, ou ela fica em observação e vai se observar se realmente esse sangramento cessou, se está apenas com lóquios, com pequena loqueação, ou se ela está evoluindo para uma infecção uterina. Agora, no abortamento inevitável, né, ou incompleto. Então, vocês lembram que eu falei sobre o abortamento inevitável? É quando há perda sanguínea e há uma dilatação da cérvix uterina, do colo uterino. Então, se dilatou o colo, esse abortamento será inevitável, possivelmente, né? E aí, qual é a assistência nesses casos? O sangramento, geralmente, ele é maior, né, do que apenas na ameaça de abortamento. As dores costumam ser de maior intensidade também, né? E o orifício cervical interno encontra-se aberto. Então, temos 3 características importantes: aumento das contrações, das dores, né? Aumento do sangramento e o colo totalmente aberto. Então, são essas características importantes para o abortamento inevitável. No exame de ultrassonografia se confirma essa hipótese diagnóstica, embora não seja imprescindível, né? Ou seja, se o colo está aberto e essa mulher está com contrações, está com cólicas, está com sangramento, então você já faz o diagnóstico, já sabe que é um abortamento inevitável. E a ultrassonografia só vai concluir a nossa hipótese diagnóstica. E ela também vai mostrar se ainda há, né, se já houve o abortamento ou se o abortamento está em curso, se está começando. Em gestações com menos de 12 semanas, geralmente se indica para fazer esse esvaziamento uterino a AMIU, que é a aspiração manual intrauterina. Então, vai se usar um instrumento, né, que vai fazer uma aspiração desse conteúdo uterino, né? Então, através de um vácuo, você aspira esse conteúdo e de certa forma menos traumáticos que a curetagem. Então, para gravidez menor que 12 semanas se usa a AMIU. Quando não for possível empregar essa técnica, ou seja, quando não for possível usar a AMIU, aí sim se realiza a curetagem uterina. Se você não tem equipamento, está no interior, não tem condições de fazer o uso da AMIU, aí se faz a tradicional curetagem para fazer esse esvaziamento total do útero. O tratamento alternativo, na indisponibilidade da AMIU ou da curetagem, estando com colo pérvio, também pode ser o misoprostol de 400 a 600 microgramas via sublingual. Então, se faz o uso dele para acelerar e ajudar nesse esvaziamento. Em úteros compatíveis com gestação superior a 12 semanas, ou seja, esse útero já saiu da pelve, está começando a entrar na cavidade abdominal, já é um bebê maiorzinho, né? E se há caso de abortamento inevitável, se é uma suspeita de um abortamento inevitável, recomenda-se o misoprostol em dose única, né? 600 microgramas, e se aguarda, se observa, ver se vai haver a evolução dessa eliminação do conteúdo uterino. Como estas apresentações ainda não estão disponíveis no país, sugere-se o emprego de misoprostol de 200, né, de 12 em 12 horas via vaginal. Então, a de 600, nós não temos essa apresentação no país, mas nós temos a de 200. Então, o que se faz nos hospitais é se introduz no fundo vaginal os comprimidos 200 microgramas de 12 em 12 horas. E aí, até haver a expulsão, vai ser reavaliado nas emergências aí, e espera-se que com esse tratamento se consiga fazer
a eliminação desse conteúdo uterino. Em úteros pequenos, compatíveis com menos de 12 semanas, também pode ser utilizado o AMIL, né, que é a aspiração intrauterina. Também é importante avaliar a perda sanguínea, se extremamente necessário, faz-se a transfusão de sangue. Essas mulheres em processo de abortamento, geralmente, ela não chega a uma perda sanguínea tão grande que seja necessária uma transfusão de sangue, mas você deve ficar atento, pois se isso acontecer, será necessário fazer a transfusão sanguínea. E aí a gente vai para o próximo abortamento, que é o abortamento retido, né? E aí a gente vê o que fazer, o que é o abortamento retido, como é ser feito o diagnóstico e qual assistência deve ser dada a essa mulher. No geral, esses abortamentos retidos, ele cursa com a regressão dos sintomas e sinais da gestação. Ou seja, essa mulher que está no início da gravidez, geralmente ela para de ter os sintomas de gravidez, esse útero tem uma regressão de tamanho, né? E não há perda geralmente sanguínea. Então essa mulher nem sabe às vezes que ela está com abortamento retido. O exame de ultrassonografia revela a ausência de vitalidade fetal, ou a presença do saco gestacional sem embrião, no caso dos ovos anembrionados. Então você faz lá a ultrassonografia e verifica que não tem o BCF, ele não está presente mais, né? E a vitalidade do feto não existe mais, ou seja, esse feto está morto. Pode ocorrer também o abortamento retido sem os sinais de ameaça, sem as cólicas, sem a perda sanguínea e sem o processo de dilatação da cérvix. Então, como eu falo para vocês, eles podem passar desapercebido pela mulher o abortamento retido. Em gestações com menos de 12 semanas, o que deve se fazer com essas mulheres com o feto morto dentro do útero? Geralmente se começa usando misoprostol, né? E se faz um comprimido de 200 microgramas via vaginal em dose única para preparar o colo, ou seja, para o colo amolecer e meio que abrir. Após 4 horas de realizar o esvaziamento uterino por AMIL ou curetagem. Então você entra com misoprostol, prepara o colo, depois você faz a AMIL ou a curetagem. Também pode ser usado o misoprostol 4 comprimidos de 200 microgramas a cada 12 horas, fazer 3 doses e esperar o resultado, né? Então, para a gravidez até 12 semanas, você tem essas opções aí. Ou você entra com o misoprostol via vaginal e aguarda ver se ele vai evoluir, ou entra uma dose menor de misoprostol só para abrir o colo e faz a AMIL ou curetagem para fazer esvaziamento desse útero. Já aquelas gravidezes com tempo maior, entre 13 e 17 semanas de gestação, sugere-se o emprego de 200 microgramas de misoprostol de 6 em 6 horas em 4 doses. Então essa mulher fica internada na emergência, fica usando esse misoprostol via vaginal e se aguarda ver se ela vai evoluir, vai conseguir eliminar esse conteúdo. E entre 18 e 22 semanas, a dose recomendada é de 100 microgramas de misoprostol via vaginal, de 6 em 6 horas, por 4 doses. E, se necessário, você faz a repetição 24 horas depois dessa última dose. Então, aí você vai aguardar, ver se essa medicação vai fazer efeito e ver se essa mulher vai conseguir fazer esse esvaziamento uterino sem precisar fazer a curetagem. Após a expulsão, não havendo suspeita aos restos ovulares ou placentários remanescentes, realiza-se a curetagem uterina. E em úteros pequenos, compatíveis com menos de 12 semanas, também pode ser realizado o AMIL. Então, geralmente faz as medicações, faz o esvaziamento e depois você verifica e faz o resto. Se houver ainda algum conteúdo lá, você vai usar a AMIL, se for antes de 12 semanas, ou a curetagem a partir de 12 semanas. Agora vem o pior dos abortamentos, que causa mais problema para as mulheres, que é o abortamento infectado. Acontece com bastante frequência esse abortamento. Ele está associado a manipulações na cavidade uterina pelo uso de técnicas inadequadas, principalmente abortamentos provocados,
ou seja, essas mulheres às vezes vão em clínicas clandestinas ou utilizam de algum equipamento para forçar esse abortamento e acaba infectando o interior desse útero. Estas infecções são polimicrobianas e provocadas geralmente por bactérias da flora vaginal, gram-negativas e anaeróbios. São casos graves e devem ser tratados independente da vitalidade do feto. Independente se ele está vivo ou está morto, tem que tratar essa infecção, porque ela pode levar à sepse dessa mulher. Aí nós apresentamos, né, algumas manifestações clínicas que são importantes saber, né, quando a mulher está nesse processo de abortamento. A primeira coisa é a elevação da temperatura. Geralmente essas mulheres têm febre, né, pela bactéria que existe lá, que está se proliferando. O sangramento genital, ele tem um odor diferente, né, geralmente ele é fétido e acompanhado de dores abdominais ou de eliminações de secreção purulenta. Então são características diferentes, né, dos outros abortamentos, onde ele já traz a febre, ele já traz o odor nas secreções, né? E na manipulação dos órgãos pélvicos pelo toque vaginal, a mulher refere bastante dor. Então ela fica muito sensível ao toque, né? E os seguintes exames podem ser necessários: o hemograma com contagem de plaquetas, coagulograma, hemocultura, cultura de secreção vaginal, cultura de material endometrial, raio-x do abdômen, ultrassonografia pélvica, transvaginal, ou abdômen total e tomografia, principalmente para definir as coleções de secreção intracavitária. Então, uma série de exames, se a mulher precisa ficar internada, ela vai passar por esse processo de tratamento dentro do hospital e lá ela vai ser solicitado todos esses exames para ver qual é o nível dessa infecção. No tratamento é fundamental o restabelecimento das condições vitais com soluções parenterais ou com sangue, principalmente se a hemoglobina estiver abaixo de 8 gramas, né, por decilitro. Então, é super importante que essa mulher primeiro estabilize o quadro dela para depois fazer esse tratamento dela. A antibiótico terapia ela é fundamental nesse tratamento, né, já que se trata de uma bactéria, junto com outras medidas de suporte. Pode ser utilizado também a anaerobicida, né, como o metronidazol, a clindamicina. Pode ser associado também a aminoglicosídeos, como as gentamicinas, e outros esquemas de tratamento também à base de antibiótico, com a cefalotina, por exemplo, podem ser utilizadas. O esquema intravenoso será mantido até que se completem 48 horas sem febre ou sintomatologia clínica, ou seja, ela vai ficar tomando antibiótico terapia pelo menos por 48 horas até cessar esses sintomas clínicos. Quando será introduzida a medicação por via oral, e aí pode ser a cefalexina com o metronidazol. Nesses casos, pode ser dado alta hospitalar um dia após a introdução da medicação oral. Então, se estabilizou a infecção, a mulher não teve mais febre, os sinais vitais dela estão melhorando, o controle do hemograma dela está melhor, aí você já libera essa mulher para casa e ela fica fazendo o restante do tratamento via oral em casa. O esvaziamento do útero naqueles úteros com tamanho compatível com a gestação de até 12 semanas deve ser realizado preferencialmente por amil, assim como nos outros abortamentos, por apresentar menores taxas de complicações, de perfurações uterinas e tudo mais. Na realização desse procedimento, deve-se atentar para o fato de que a perda do vácuo pode significar uma perfuração uterina prévia, ou seja, se você vai fazer a aspiração, de repente perde o vácuo ali, alguma coisa está errada dentro desse útero. É possível que haja uma perfuração e aí já houve comunicação entre o útero e o peritônio. Então, nesses casos, né, casos que complicam, e aí essa mulher provavelmente vai ter que passar por outros procedimentos. Na realização desse procedimento, né, é sempre importante o profissional de saúde ter essa experiência e perceber que houve essa perda do vácuo. Na impossibilidade do uso da amil, pode-se empregar a curetagem uterina e ambas o esvaziamento uterino deve ser feito sobre infusão de ocitocina, que a ocitocina vai ajudar nessa contratilidade uterina, nessa eliminação desse conteúdo.
Nos casos graves, acompanhados de peritonite e que demoram a dar resposta satisfatória, deve proceder à laparotomia, né, que é necessário a abertura desse abdômen e a retirada desses órgãos pélvicos que estão infeccionados. A persistência de febre após 48 horas dos cuidados iniciais pode traduzir abscessos pélvicos ou tromboflebite, que são complicações desse processo infeccioso nos casos do abortamento infectado. E por último, nós vamos falar um pouco sobre o abortamento habitual, que é também um caso corriqueiro. Tem mulheres que não conseguem manter a gravidez, né? Então elas passam por um processo de abortamento habitual. Engravida, aborta, engravida, aborta, engravida, aborta. Então todas as gravidezes que a mulher tem, ela acaba evoluindo para o abortamento. Então nesses casos é considerado abortamento habitual, né? E geralmente está relacionado a algumas situações clínicas, como por exemplo malformações uterinas, como o útero bicorno, que é aquele útero, né, dividido em dois, útero septado, aquele que tem um septo, e o bidelfo. Pode estar relacionado também à miomatose, ou seja, a miomas no interior desse útero. Pode estar relacionado à insuficiência istmo-cervical ou incompetência istmo-cervical, que eu vou falar depois mais especificamente deles, que é uma causa importante, né, do abortamento habitual. Insuficiência do corpo lúteo, fatores imunológicos, fatores infecciosos, síndrome antifosfolipide e fatores genéticos. Essas são as principais causas que podem estar levando a esse abortamento habitual dessas mulheres, com destaque principalmente para a incompetência istmo-cervical. Nesses casos, o exame ginecológico associado à ultrassonografia pode ajudar a detectar essas anomalias uterinas, a miomatose e a insuficiência istmo-cervical. Então, com esses sucessivos abortamentos, você vai investigar essa causa, o que pode estar acontecendo. E no exame ginecológico, e principalmente com a ultrassonografia, pode estar já identificando algumas das causas. Fora da gravidez, a investigação genética do casal também é importante, né? O cariótipo do casal, a ultrassonografia e a pesquisa de anticorpos antifosfolipídeos, anticorpos antinucleares, que são testes que apresentam evidência suficiente para justificar a investigação. Então, em outros momentos, principalmente aqueles casais que querem engravidar, é importante fazer esses exames para saber se não tem alguma dessas situações aí que podem levar ao abortamento habitual. E o tratamento? Como deve ser feito o tratamento dessas mulheres que em todos os episódios de gestação acabam evoluindo para o abortamento? Então, no caso da insuficiência lútea, utiliza-se comprimidos de progesterona, né, para tentar segurar esse bebê pelo menos até a 14ª semana. Em gestantes portadores da síndrome antifosfolipídia, a utilização de baixas doses de aspirina associada à heparina também ajuda a melhorar esses resultados. Nos casos de gestantes com insuficiência istmo-cervical ou incompetência istmo-cervical, com história de 2 ou mais perdas no segundo trimestre, sem sangramento, com dilatação cervical e sem dor, geralmente se recomenda-se a cerclagem eletiva. O que é essa cerclagem eletiva? É um processo, né, cirúrgico, onde você vai cerclar aquela cérvix uterina. Você vai literalmente amarrar e tentar segurar aquela gravidez com esse procedimento de cerclagem eletiva. Ele deve ser realizado entre 12 e 14 semanas da gravidez, após a ultrassonografia mostrar feto vivo e sem anomalias. Então, se a mulher entra nesse processo de abortamento, você já sabe que é por uma incompetência istmo-cervical, e se ela está entre 12 e 14 semanas, e se esse bebê está vivo e sem anomalia nenhuma, aí se faz esse procedimento de cerclagem. Então é isso, pessoal. Sobre abortamento, estes são os principais métodos para a gente identificar, diagnosticar e tratar essas mulheres nesses vários tipos de processo de abortamento. Obrigado e até a próxima aula.